Gostaria de saudar nossos ouvintes e agradecer a participação em mais um dia do nosso evento International Day do Cefet-MG. Agradeço muito ao nosso convidado externo, professor Rodrigo Lemos, do IFRJ, e a nossa convidada interna, a nossa vice-diretora Celeste Costa, que aceitaram participar dessa mesa redonda. Eu lembro a todos vocês que estão nos ouvindo que esta é uma gravação, mas vocês podem fazer perguntas através do chat, que nós estaremos juntos com vocês para responder eventuais perguntas. Eu inicio a minha fala ressaltando a importância do aprendizado de línguas para possibilitar a mobilidade para todos, a internacionalização da nossa instituição. Desta maneira, poderemos trabalhar acordos internacionais, não só para enviar nossos alunos, professores, técnicos administrativos, mas também nos preparar de uma maneira responsável para receber nossos alunos. Eu vou apresentar, então, o professor Rodrigo Lemos. Actualmente es coordinador de Relaciones Internacionales y profesor de Línguas Portuguesa e Espanhola del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Mestre em Linguística por UR, com investigação em linguagem, cognição, aquisição e desenvolvimento da linguagem. Posgrado en español para lectura por UR. Tiene experiencia en el área de letras, inteligencias múltiples e enseñanza de español como lengua extranjera, entre otras. Ya ha actuado como coordinador de extensión y colaborador del Núcleo de Enseñanza de Cultura Afro-Brasileña e Indígena. Eu deixo aqui, então, para vocês, uma provocação do professor e linguista Wittgenstein, que diz: o mundo de uma pessoa é proporcional ao número de línguas que ele fala. Com esta provocação, eu passo a palavra para o Rodrigo, que vai iniciar para nós esse debate sobre as potencialidades de mobilidade internacional com os países de habla hispana. Com você, Rodrigo, a palavra. Cristina, Celeste, comunidade acadêmica do Cefet-MG, é uma honra estar aqui com vocês. Me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado, mas não só de ter sido convidado, de ser amigo de vocês. É incrível dividir esse momento com vocês e a gente dialogar um pouquinho sobre internacionalização, que é uma coisa tão importante para as nossas instituições, né? Tão importante a nível global. E aí, vindo da Cristina, a gente não pode esperar nada do que uma provocação, e uma provocação daquelas necessárias, né, de fato. Pega um linguista renomado, coloca uma frase e nos faz, em cima dessa frase, refletir. E aí eu venho com uma outra provocação para poder fazer uma reflexão, porque a vida é isso, né? Eu vou começar a fala dizendo que as línguas, na verdade, elas são os lugares nos quais a gente vê o mundo. E a gente vê o mundo e traça o limite do nosso pensar e do nosso sentir através da língua. E aí eu não vou entrar em conceitos muito abstratos de língua, linguagem, cultura, até porque aí vai ser uma aula de linguística, e essa não é a intenção, a intenção é uma coisa mais fluida, né, mais naturalizada. E aí, se a gente tem, por exemplo, que a língua é o lugar no mundo das pessoas, são os nossos limites do pensar e os nossos limites do sentir, eu vou dizer que é por meio da palavra que a gente percebe de forma eficaz a maneira de perpetuação das aquisições intelectuais dos povos, né? Trocando em miúdos, né, para ser mais claro, usando a linguagem, a gente amplia a cultura.
Então, é primordial que a gente use a linguagem a nosso favor para ampliar a nossa cultura. E aí, dentro desse processo de internacionalização, que a internacionalização é uma ampliação de cultura, né? Todo o tempo que a gente pensa em internacionalizar, a gente pensa em ampliar a cultura e, por conseguinte, vai vir a linguagem, vai vir a língua, que são elementos indissociáveis, né, desse processo. Eu vou fazer algumas reflexões em cima, por exemplo, de um termo que a gente tem usado muito na área de relações internacionais, né? A Cristina é das relações internacionais do Cefet, eu sou das relações internacionais do IFRJ, e a todo tempo a gente se depara com internacionalização em casa. A internacionalização em casa não é fique em casa por causa da pandemia. É um conceito que a gente chama de internacionalização em casa, e que, na verdade, esse conceito, ele se coloca diante das perspectivas de um mundo cada vez mais globalizado e da necessidade de formar indivíduos com capacidade para atuar nesse contexto de globalização, né? Então, vão se delimitar aí novos papéis para o ensino brasileiro através dessa internacionalização em casa. E aí, a ideia da internacionalização em casa é proporcionar a todos os envolvidos na comunidade acadêmica, em especial os estudantes, né, as oportunidades de desenvolver a compreensão do mundo e das competências interculturais para a vivência nesse cenário dentro do próprio Cefet Minas, dentro do seu próprio campus. Então, esse é o propósito principal da internacionalização em casa. E a gente ressalta também que essa internacionalização, ela perpassa pelo currículo como parte importante desse processo. Seria um meio eficaz de proporcionar essa prática de internacionalização em casa que os nossos currículos, por exemplo, contivessem o tema de internacionalização. E, às vezes, a gente percebe que não é fácil, é uma tarefa um pouco árdua. Então, uma escola plural, que deve evoluir nesse contexto, nesse processo de integração, de dimensão internacional, intercultural, global, com objetivos, funções e ofertas educacionais, precisa dessa internacionalização em casa, né? E além dos elementos formais do currículo, devem fazer parte também algumas ações que as instituições oferecem aos seus estudantes e à sua comunidade acadêmica, tais como atividades interdisciplinares, inclusão de leituras, bibliografia de várias proveniências que promovam análises comparativas e multiculturais. Então, a internacionalização em casa é ampla. Então, a gente pode fazer uma reflexão sobre cultura local e cultura mundial através dessa internacionalização, através dessas atividades interdisciplinares, através dessa inclusão de leituras. E aí a gente vai para um movimento de internacionalizar em casa, de fato. E eu acredito que o Cefet Minas, no meu conceito como relações internacionais, é uma das instituições da rede federal que consegue promover essa internacionalização em casa. A Celeste vai falar isso um pouco mais à frente, acredito, a Cristina também. Só que a gente pode ir além. Enfim, a gente pode ir adiante, desenvolver à frente. Então, além disso, a gente tem desenvolvimento tecnológico, porque a gente é uma instituição nós somos, na verdade, uma instituição de tecnologia, né? Então, através da tecnologia, a gente consegue fazer aperfeiçoamento da internacionalização em casa, facilitando esse contato online, colaboração entre instituições diferentes, de diferentes países, conectando os estudantes do mundo inteiro. Então, as maiores dificuldades encontradas na implantação das estratégias, na verdade, de internacionalização em casa, tanto para docentes quanto para o pessoal, para os técnicos administrativos, é estar preparado para esse processo, né? Então, eles precisam estar preparados, nós, como instituição, precisamos estar preparados, né? Então, às vezes, a política institucional, ela é clara, os investimentos existem, mas existem os obstáculos de
operacionalização dessa internacionalização em casa. Então, a minha fala vai muito nesse sentido de que os atores precisam estar envolvidos e engajados, os atores são toda a comunidade acadêmica, mas principalmente os técnicos administrativos e os docentes, porque são eles que dão essa visão para os alunos, né? Essa visão globalizada e intercultural. Depois, mais à frente, a gente fala um pouquinho também de cooperação sul, do que ela pode entrar dentro desse aspecto. A gente fala do espanhol especificamente. É isso. Muito obrigada, Rodrigo. Eu gostaria agora, então, de convidar, né, a professora Celeste Monteiro Costa, que é a nossa vice-diretora. A Celeste é formada em Engenharia Mecânica, ela é professora titular do Departamento de Engenharia de Materiais do Cefet-MG, foi diretora-presidente da Fundação Cefet Minas e, atualmente, ela exerce o 2º mandato do cargo de vice-diretora. Com a palavra, Celeste. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Cefet. Muito obrigada pelas suas palavras. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem neste momento. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Cristina e toda a equipe da Secretaria de Relações Internacionais do Cefet por nos proporcionar esse evento, né? Um evento que nos oportuniza a refletirmos sobre a importância e o papel da internacionalização dentro da instituição, né? Pois nós sabemos que hoje a internacionalização é uma realidade mundial, né? Porém, vem sendo implantada no Brasil de uma forma muito gradual, né? Somente agora as instituições estão percebendo essa importância, né, de ter uma internacionalização dentro da sua instituição, né? Um exemplo disso é o Cefet, né? A política de internacionalização do Cefet, ela já tem 24 anos, mas somente em 2012 é que foi criada a Secretaria de Relações Internacionais, né, com o objetivo de implementar uma série de ações para fortalecer a mobilidade externa, tanto de discentes quanto de docentes. Mas somente em 2014 é que a SRI implantou significativamente esse número de parcerias internacionais, né, o que intensificou, dessa forma, o intercâmbio de alunos e também de docentes com as instituições estrangeiras, né. E essa ampliação, ela somente aconteceu porque a diretoria acredita que a internacionalização precisa ser uma política institucional, precisa ter o seu orçamento anual, precisa ser consolidada para que possa acontecer independente de quem estiver à frente da instituição, né? Isso eu acho que é um compromisso dessa gestão. Precisamos estar conscientes de que a internacionalização é sinônimo de crescimento, né, em todos os níveis de ensino. É uma forma de crescimento também muito pessoal, né? As pessoas vão ter uma outra visão de mundo. Porque fazer intercâmbio é fortalecer o seu processo de formação, é fazer a troca de conhecimento científico, é conhecer outras culturas, é mudar de ambiente, é fazer amigos e outras infinitas oportunidades, né, que você vai estar vivenciando no momento que você estiver fora. E hoje, mais do que nunca, né, estamos vendo aí a necessidade de trabalharmos em conjunto, né, para a solução desse grande problema que estamos vivendo, que é a pandemia, e precisa ter o envolvimento de todos os pesquisadores, e isso só é possível com a troca de experiência com o mundo, né? E somente com essa troca que eu acho que será possível a descoberta de uma vacina de forma mais rápida, né? Mas também é importante destacar que a internacionalização ela precisa acontecer em todas as áreas, né? Não somente na área de saúde, como está uma demanda muito grande neste momento. Hoje o foco é saúde, mas todas as áreas, elas estão interligadas, né? E quando, Cristina, você
nos provoca com a fala do professor Wittig, né? O Rodrigo já também se sentiu cutucado aí com a sua provocação, onde ele falou que o mundo de uma pessoa é proporcional ao número de línguas que ela fala, né? Aí eu me questiono, né? Quais são as ações que o Cefet faz de modo a contribuir para que o mundo da nossa comunidade possa ser ilimitado, né? E aí é importante ressaltar que o Cefet faz algumas parcerias, né? A parceria, por exemplo, com o Centro de Idiomas da Fundação Cefet Minas, que vem desde 2017 para a capacitação de nossos servidores e também uma forma mais favorável de nossos discentes também frequentar aquela instituição, né? Pelo histórico que a Fundação apresenta para a diretoria, fica claro que o interesse dos servidores, né, por uma segunda língua vem aumentando significativamente no Cefet, né? E isso para a gente é um bom sinal. Então, Cristina, eu particularmente encaro isso como uma iniciativa muito positiva dos nossos servidores, significa, sim, que eles estão na busca de novos mundos, né? E, para finalizar, eu quero parabenizar mais uma vez, né, você e toda a equipe da SRI, juntamente com a equipe da Secretaria de Comunicação, que estão nos proporcionando realizar este evento de forma tão profissional. E agradecer a gentileza do Rodrigo, né? Rodrigo, eu o conheci numa missão que fizemos na Colômbia, e foi um prazer te conhecer, Rodrigo, e estamos te esperando aqui no Cefet, pessoalmente, para você ver o quão é importante a nossa instituição para o Estado, né? O Cefet é uma referência de instituição dentro do Estado. É uma instituição tecnológica e vamos caminhar para poder, neste momento, estamos caminhando, né, neste momento tão difícil, de usar toda essa tecnologia a nosso favor, né, de manter os nossos alunos conectados, manter as atividades acadêmicas. Então, a gente está também aprendendo com todo mundo, né, como se vive esse novo normal. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aí agraciando com as suas falas. Muito obrigada, professora Celeste. Realmente, a gente tem trabalhado, a equipe está muito afinada da SRI, e a gente vem buscando, no contexto da internacionalização, a possibilidade de mobilidade para os docentes de toda a instituição, para os discentes de todos os níveis de ensino, né, lembrando aí que somos uma instituição que a gente tem o ensino técnico, o ensino de graduação e da pós-graduação, e também estamos iniciando alguns contatos para mobilidade e capacitação dos servidores, né, de uma maneira geral, mas incluindo também os técnicos da nossa instituição. Então, eu queria aproveitar um pouco essa deixa da professora Celeste e falar alguns exemplos de ações que a gente tem trabalhado. E em 2018, nós conseguimos assinar um acordo com o Instituto Politécnico de Bragança, quando a gente fez o nosso programa de dupla diplomação, iniciou, e hoje nós estamos com 8, se não me engano, 8 ou 10 alunos que já defenderam, né, defenderam o mestrado lá no IPB, que corresponde ao TCC aqui, no Cefet. Como segundo exemplo, também com o IPB, a gente conseguiu fazer um programa de mobilidade docente, e a proposta é ofertar uma vaga a cada semestre para os docentes de toda a instituição. Então, nós já tivemos a professora Aline, que inclusive gravou um áudio para nós, um vídeo para nós, que também está disponibilizado nesse nosso evento, e ela conta um pouco da experiência dela. Atualmente, a gente tem o professor Sandro, que está lá no IPB, e fizemos a seleção de uma nova professora, né? A ideia é que cada semestre a gente consiga enviar um professor de cada curso
correlato com as áreas que tem lá no IBB. Com a questão da pandemia, nesse momento está suspenso a ida dela para lá, mas ela já está trabalhando em conjunto em pesquisa e ministrando aulas juntamente com os professores de lá. Um terceiro exemplo, né, de nosso trabalho são os programas de cotutela, né, que a gente está iniciando, já estamos indo para o nosso 4º programa de cotutela, com os cursos de doutorado do Cefet. Um outro trabalho que a gente fez foi a questão de estágios, né, como a mobilidade para o aluno do técnico. Infelizmente, já estávamos com o edital lançado, mas ele está suspenso devido à pandemia. Então, logo a gente tem essa solução da vacina, que a Celeste citou há pouco, né, como uma das contribuições internacionais, né, de trabalho conjunto. Então, a gente vai retomar isso. Estamos desenvolvendo, mesmo no período de pandemia, acordos para capacitação dos nossos servidores, né, para o Canadá, podendo ser a língua inglesa e a língua francesa, e iniciando agora também com a Colômbia. E aí eu aproveito essa deixa, né, para convidar um pouquinho o professor Rodrigo e a Celeste para falar para a gente o que foi essa missão na Colômbia, que a gente esteve lá em fevereiro e realmente conheceu o Rodrigo, que foi uma missão organizada pelo CONIF, contou com a participação de diversos representantes de institutos federais do Brasil, e eu deixo, então, a palavra com vocês, Rodrigo, para falar um pouquinho para nós, os desdobramentos, e a Celeste também está convidada a complementar alguma coisa. Tá bom, Cristina. Então, falar da Missão Colômbia é falar um pouco, né, na verdade, do que a gente vem trazer à baila aqui para o debate, né? A gente entra em relações importantes aí da cooperação Sul-Sul, quando a gente vai falar dessa Missão Colômbia. E aí o que eu quero dizer, destacar da Missão Colômbia, depois a Celeste pode me complementar nesse sentido, é que a Missão Colômbia serviu para nos mostrar como servidores, né, de instituições federais que somos, como os colombianos e como a América Latina encara de forma muito séria a educação profissional, a educação tecnológica e profissional. A gente esteve durante 8 dias, se eu não me engano, sim, 8 dias, né? De missão foram 7, mas assim, a gente chegou antes para uma reunião nossa, da rede, e a gente esteve em diversas instituições, né? E a gente percebeu o quão enganjados eles são com a educação técnica e profissional. E isso muito nos surpreende. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente está no limite ali na fronteira, que a gente tem essa proximidade de país vizinho, de continente, de fazer parte do mesmo continente, a gente, às vezes, não se dá conta do que acontece ao nosso redor, né? É uma grande problemática, por exemplo, do brasileiro não se identificar como latino-americano, porque não fala espanhol. Isso aí é uma outra questão que a gente pode tocar. Mas me chamou muita atenção essa missão da Colômbia nesse sentido, e a todo momento, em todas as visitas, as propostas que esses colombianos, que essas instituições colombianas tinham para desenvolver um trabalho que é um trabalho pautado na cooperação Sul-Sul, dessa integração e de aproveitar o que há de melhor entre os países que fazem parte desse movimento Sul. Então, eles não se colocam em nenhum momento como inferiores ao Norte, muito pelo contrário, eles conseguem mostrar nas missões deles de paz, né, que é uma missão que eles têm, que é muito interessante, né, de paz e guerra, porque eles viviam na guerra por causa das questões do narcotráfico, das Farc, como eles conseguem dar uma reviravolta, e é através da educação profissional que eles dão essa reviravolta no país. E isso deixa a gente muito surpreso. E o que
o que mais nos surpreende também é a organização deles como instituição e as proposições que eles fazem o tempo todo, percebendo que a gente tem essa transversalidade do ensino, da pesquisa e da extensão, eles propõem o tempo todo essa troca institucional, essa troca de saberes com as instituições brasileiras. E aí eu vou deixar para a Celeste falar alguma coisa dos desdobramentos, e aí eu complemento também, que tem ações que estão acontecendo agora no CONIF e que são mais novas como desdobramento dessa Missão Colômbia. Pois é, Rodrigo e Cristina, foi uma grata surpresa essa nossa missão, né? Realmente isso que o Rodrigo falou ficou muito evidente na fala de todas as instituições que nós visitamos, esse interesse principalmente, né, eu nunca tinha visto falar de interesse em nível técnico, né, em nível fundamental, e eles ficaram encantados com a nossa instituição, com o leque de cursos que nós ofertamos, a dedicação que é dada para a instituição, que os alunos têm que dar para a instituição, e eles ficaram muito interessados nesse intercâmbio, né? Saímos de lá com várias propostas, e ficamos mais um dia, né, Cristina, para poder atender uma outra demanda. Então, eu acho que agora nós temos que fortalecer esse intercâmbio no Sul, né? Na América do Sul, porque também tem instituições competentes, competitivas, né? Então, eu acho que agora o Cefet precisa abrir esse leque e também, até mesmo porque esse intercâmbio são nossos vizinhos, né? Fica até mais fácil a nossa mobilidade para ir e vir. Então, eu acho que o nosso foco agora, também na internacionalização, será atender um pouco a demanda do ensino técnico. Lógico que vai precisar de alguns instrumentos, né, porque nossos alunos, eles não têm a idade suficiente para viajar sozinho, para estar fora, mas isso a gente vai ter que resolver internamente como é que nós vamos fazer isso, né, Cristina? Então, eu fiquei muito feliz com essa missão e mostrar o nosso trabalho para eles, né, que eles ficaram encantados. É isso que eu tenho a acrescentar aí, Rodrigo e Cristina. Isso. Talvez complementando um pouquinho também, surgiu o interesse deles para que a gente não só ofereça cursos de português como língua estrangeira, e aí convido vocês, né, ouvintes, né, nós também temos teremos uma gravação sobre esse assunto, sobre o nosso programa de português como língua estrangeira, onde a gente tem diversos programas que são oferecidos pela SRI, mas também nós conversamos sobre a possibilidade para o nosso público da oferta deles do cursos de espanhol como língua estrangeira. Então, são ações que a gente tem, vamos dizer, desenhado, né, para ver a melhor forma de acontecer, e eu acho que com isso eu completo um pouquinho dessa minha impressão, né, de quão bom foi essa missão para a Colômbia. O Rodrigo já levantou o dedinho ali, ele quer falar, tá? Fica à vontade, Rodrigo. Então, Cris, só para falar dos desdobramentos, por exemplo, nessa Missão Colômbia, a gente teve contato, por exemplo, com a IBRACO, né, que é o Instituto Brasil Colômbia, e que é um grande incentivador do ensino do português na Colômbia e do ensino do espanhol para brasileiros na Colômbia. Então, por exemplo, como desdobramento dessa missão, fica a possibilidade, por exemplo, de um acordo, de uma união com o IBRACO para fazer mobilidade, por exemplo, para estudar língua e cultura, que é um dos temas que a gente trata aqui. Outras instituições também acenaram positivamente, se eu não me engano, Tecnológico de Antioquia, que a gente fez o Jóvenes Embajadores Brasil-Colômbia, que seria 2020 na Colômbia, com os alunos brasileiros indo para esse intercâmbio cultural
e da pesquisa, né, especificamente, e eles viriam em 2021, e por conta da pandemia, as coisas tiveram que ser alteradas. Então, tem esse desdobramento, tem esses desdobramentos aí, que são bem possíveis, e aí é como a Cristina falou, como a Celeste falou, atendendo aos vários níveis que existem dentro das instituições federais, que existem dentro do Cefet. Por exemplo, nesse Jovens Embaixadores Brasil-Colômbia, os alunos do ensino médio são os alunos contemplados, né? Para Ibraco ou para estudar espanhol em alguma instituição colombiana, podem ser os docentes, os técnicos administrativos, alunos de qualquer modalidade de ensino. Enfim, eu acho que são coisas muito possíveis, que nos aproximaram dos colombianos e que nos fazia falta e nos faz falta, por exemplo, com outros países também, né? Que ficou, inclusive, esse questionamento, né, Celeste, no final, Cristina, no final da missão. Precisamos fazer mais missões como esta a outros países da América do Sul, a países da América Latina, países de língua espanhola, porque às vezes a gente desconhece essa potencialidade, né? Isso. A gente tem possibilidades, né, de ampliar essa eixo sul-sul aí, e quem sabe, Rodrigo, a gente vai pensar numa proposta, nos cursos que talvez possa envolver tanto o nosso público do Cefet-MG como do IFRJ com o IBRACO, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pode botar aí em foco. A gente ganha força, né? Quando a gente faz isso, a gente ganha força. Eu quero completar, Cristina, a fala do Rodrigo com relação a receber os nossos docentes, os nossos servidores, né? Eles falam que nós entendemos bem o espanhol, mas que a gente precisa parar de falar o portunhol, né? A gente precisa estudar mais a língua dos nossos vizinhos, e isso ficou muito claro para a gente, que é importante a gente chegar e falar a língua daquele local, né? E também o espanhol é uma língua falada no mundo todo, né? A gente também consegue fazer essa mobilidade em outros países também falando espanhol. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar dar essa oportunidade aos nossos servidores, de uma forma geral, para que eles possam aprender também no local uma segunda língua, né? E eles ficaram muito interessados nesse leque também de possibilidades de mobilidade. Era isso que eu queria completar e fortalecer a fala do Rodrigo. Muito bem. Então, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né, aproveitando e provocando o professor Rodrigo. Entonces, que é professor de la língua espanhola, ¿cuáles são os principais desafios en el proceso de aprendizaje de la língua espanhola para um falante nativo de português? Então, Rodrigo, quais conselhos você daria, Celeste, se quiser complementar também, está aberto, para quem está começando agora? Bom, primeiramente, eu vou dizer que todo fenômeno de globalização e essa cooperação sul-sul são responsáveis por essa necessidade de valorização do espanhol no Brasil e nas nossas instituições. Pois à medida que lá nos idos de 2008, 2009, 2010, que a gente começou a eliminar as fronteiras entre esses países e permitir essa circulação livre de pessoas, a gente teve que se preparar para receber, para acolher, assim como também sermos recebidos e acolhidos, né? Então, eu vou deixar uma provocação de que existe um livro do jornalista e escritor Eduardo Galeano, que se chama Las Venas Abiertas de Latinoamérica, as veias abertas da América Latina. Então, assim, primeiramente, o primeiro conselho é a gente se reconhecer como latino-americano, mas a gente se reconhecer como latino-americano que não fala espanhol.
E que nem sempre o portunhol vai dar conta disso. Então, eu vou usar a metáfora do livro, que nós, como brasileiros, a gente deve fluir por essas veias abertas. Obviamente que essas veias abertas aí é no sentido doloroso do processo político latino-americano. Mas a gente tem que entender que esses países de língua espanhola, eles estão muito abertos para essa relação sul-sul com o Brasil. E a gente deve fluir por essas veias abertas, né? E pela proximidade com esses países, né, pelas relações fronteiriças, que vai ajudar, obviamente, nessa globalização, nesse processo de interculturalidade, a gente não deve ignorar esse potencial, não. Esse potencial científico e tecnológico desses países, não. Porque a gente pode correr um risco. E esse risco é de perder as oportunidades de cunho acadêmico e cultural. E a gente fica olhando da história, né, Rodrigo? A gente fica olhando para o norte, esperando, por exemplo, uma abertura de processo com algum país europeu, com os Estados Unidos, com essas potências mundiais que estão no norte, e a gente acaba perdendo o feeling de que a coisa pode estar academicamente e culturalmente muito próxima. E aí eu vou além. Leiam o livro do Eduardo Galeano, porque é muito engraçado que quando eu li esse livro, foi em 2011, Cristina. 2011 não, perdão, 2001, eu estava na graduação. Eu li em espanhol. E a primeira coisa que eu pensei nessa leitura foi: quanta coisa a gente não estuda sobre a América Latina, mesmo a gente estando tão próximo e mesmo a gente tendo citação nesse livro do Galeano. Espera aí, a gente está no mesmo continente? Porque a gente tem que aprender tanta coisa sobre as outras colônias e a gente não aprende sobre a terra que nos dá abrigo, que está ali no nosso entorno, sabe? Que dá a comida, que dá a condição de viver, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o portunhol é parte do processo, tá? Faz parte do processo de interlíngua, não deve ser descartado, mas esse olhar mais aguçado para a América Latina, esse olhar mais cuidado para as instituições da América Latina, para a língua espanhola, nesse sentido, uma língua que tem 300 milhões no Ocidente. A América Latina, o sul dos Estados Unidos é considerado América Latina pela quantidade de latinos que tem no sul dos Estados Unidos. Se duvidar, se fala mais espanhol no sul dos Estados Unidos do que o próprio inglês. Então, assim, os caminhos estão todos aí, está tudo na nossa cara. É só a gente pegar aquele modelo lá que foi dito anteriormente da internacionalização em casa, introduz para os nossos alunos um texto em espanhol, cria esse vínculo com a internacionalização em casa a partir da perspectiva de um texto, de uma língua, de uma leitura, desse processo multicultural. São coisas muito simples. A Celeste, como docente de uma área muito técnica, muito específica, pode fazer de forma muito simples. Vamos ler um texto em espanhol. Joga no Google, faça isso. Despertar esse olhar através da internacionalização em casa com coisas muito simples. E aí os desdobramentos são o Cefet abrir as portas através da sua fundação para o estudo do espanhol e, como a Celeste falou lindamente, meus olhos brilharam que existe isso e eu acho que é isso. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Rodrigo. Convido a complementar, se você quiser. Só Mas eu gostaria de, antes de você complementar, você já aproveitar, deixa, e falar um pouquinho para a gente como preparar a instituição para esse ambiente culturalmente sensível. Eu tenho certeza que isso você já abordaria, mas eu gostaria de... Não, então eu já vou começar por aí, né, Cristina? Porque, como eu disse lá na minha fala inicial, né, que a diretoria que estiver à frente da instituição, independente de qual for a diretoria, ela realmente precisa encarar a internacionalização como uma política institucional, precisa entender que é um investimento institucional e que demanda ações de planejamento, né, que demanda alocação de recursos, não é só falarmos, vamos fazer internacionalização, mas qual é o planejamento estratégico para isso acontecer, né? Então, eu acho que isso é a gente tem que começar a criar isso também. Os nossos projetos, eles precisam ser planejados a longo prazo, né? E isso é um fruto de muito tempo,
Tanto que eu falei que nós temos 24 anos de internacionalização e só hoje a gente está conseguindo começar a engatinhar nesse ramo, né? A gente precisa entender que o mundo ele não permite mais uma postura de isolamento, né? É preciso a gente estar inserido nesse mundo, né? E que hoje, mais do que nunca, né, ele é globalizado. Mas eu acho que para que este processo possa acontecer, é muito importante dizer que só o desejo da direção não é o suficiente, né? Para que o desejo seja da comunidade, é preciso que a gente estimule tanto os docentes quanto os discentes a terem um olhar mais amplo, né? Esse olhar mais amplo só consegue, a meu ver, se ele for para fora dos muros da instituição, né? Eu acho, Cristina e Rodrigo, que se isso acontecer, né, se esse olhar mais amplo acontecer, ele vai nos permitir ver com clareza que o mercado do trabalho exige cada vez mais profissionais com competências que vão além da sua área de formação. Isso eu ia complementar a formação que o Rodrigo falou, da minha formação, né? Que o mercado de trabalho ele precisa receber profissionais com mais resiliência, com mais flexibilidade, que tenha a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes de trabalho, a diferentes culturas, e que tenha um conhecimento linguístico diverso, né? Para ele ter vários mundos. Pois então, gente, continuando, né? Eu agradeço mais uma vez a fala da professora Celeste e vou pegar uma deixa, né, da fala dela, dizendo que a gente precisa sair da endogenia acadêmica, né? E lembrar, então, que a Fundação Cefet Minas, ela oferece várias línguas, não só para a comunidade externa, como para os alunos do Cefet, como para os servidores de uma maneira geral, através de um acordo que o Cefet tem com a Fundação, nas línguas de espanhol, inglês, alemão, italiano. E também nós oferecemos o francês pelo Cefet com um programa de leitorado de francês, que também é um tema de mais um vídeo que nós estamos providenciando para vocês no nosso evento International Day. Já estamos indo aí para os nossos 45 minutos de evento, né? Então, eu pergunto ao professor Rodrigo se ele quer dar mais alguma palavrinha antes de eu finalizar esse debate. Rodrigo, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Você está sem som, Rodrigo. Oi, Cris. Eu queria aproveitar, como eu falei do livro do Eduardo Galeano, eu queria aproveitar e deixar uma dica também de um filme que foi lançado esse ano no Festival de Gramado, que se chama Portunhol, o filme, tá? E assim, para a gente ver esse filme, para ler o livro, assistir a esse filme e para sentir-se latino-americano, né? Para a gente entender essa interseção de culturas que acontecem nas nossas zonas de fronteira entre Brasil e os países da América do Sul, né? Esse filme, na verdade, ele é um grande pretexto para falar da gênese que é a América Latina, né? É um filme de estrada, de trajeto. Ele não busca uma resposta simples para o que a gente é, né? Ele mostra todas as possíveis certezas do que significa existir nas bordas da América Latina. Então, leiam Eduardo Galeano, assistam esse filme, se apropriem como servidores, como alunos do Cefet Minas, dessa possibilidade de aproximação com a língua espanhola através desses movimentos culturais. Tá? É isso, e imensamente agradeço. Eu vou aceitar o convite pós-pandemia para uma visita ao Cefet Minas, tá? Com torresmo de preferência.
Ai, com certeza, Rodrigo, nós estamos te esperando aqui, será um prazer. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Rodrigo, agora por essas duas dicas, né? Porque é muito importante a gente trabalhar esse conceito de língua-cultura, né? E eu queria lembrar a todo mundo que a gente está disponível no chat para interagir com vocês e responder as perguntas, né? E dizer que na SRI a gente tem trabalhado para consolidar uma política de internacionalização bastante abrangente em busca da excelência, né, da qualidade do ensino, com objetivos bastante definidos e claros para a inserção no cenário global, né? O desenvolvimento responsável de competências globais e a educação para a cidadania, só assim ela pode proporcionar uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento local em um mundo global e melhor para todos. Com isso, eu agradeço a participação de todo mundo, mais uma vez, né, agradeço a participação da SECOM, que está nos bastidores, né, no proporcionando, não só as lives, mas essas gravações, e encerro essa mesa redonda, mas estaremos aqui para interagir e responder para vocês. Um abraço, muito obrigado a todos.